bem-vindos a mais uma aula e mais um vídeo. E nesse vídeo aqui de sábado eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente. Eu tenho trazido bastante conteúdo de Python aqui no canal, mas tem muita gente que não é tão focada em Python assim, mas acaba se inscrevendo porque curte programação e tem interesse talvez em evoluir no Python em algum momento. Mas eu resolvi trazer uns vídeos diferentes. Então, eu posto aqui 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sábado. Então eu pensei em um desses dias trazer alguma linguagem diferente. Então eu vou trazer 2 vídeos por semana de Python, porque o foco ainda é o Python, mas em vídeos, por exemplo, de sábado ou de segunda-feira, que são um pouco mais isolados ali, eu trago de alguma outra linguagem de programação. E aqui hoje eu resolvi trazer um pouco da verdade não só do JavaScript, mas do trio do front-end. Então, um projeto simples com HTML, CSS e JavaScript, bem simples mesmo, só para a gente construir aqui um relógio, tá? A gente vai construir aquele relógio digital que fica se atualizando com frequência, para dar uma diferenciada um pouco no conteúdo, certo? Então, a gente vai criar aqui, resumindo, um relógio digital com JavaScript. Então, para começar, a gente vai utilizar um arquivo HTML, tá? A gente pode criar aquele sistema de um arquivo HTML, um arquivo CSS, um arquivo JavaScript, e a gente sincroniza tudo para trabalhar com 3 arquivos ao mesmo tempo, mas como o foco aqui não é tanto em JavaScript, não é mais nessa parte técnica, eu vou criar tudo dentro de um mesmo arquivo HTML e aí você deixa nos comentários o que você prefere, um único arquivo ou 3 arquivos isolados e a gente sincroniza tudo. Então, para começar, a gente vai colocar as tags aqui, que são as tags o começo ali, então doctype, HTML, a gente coloca ali o PTBR e a gente já pode ir para a nossa tag head. No caso da tag head aqui, eu já vou colocar o CSS dentro dela, tá? Então aqui a gente colocou o metachar7 UTF-8, que seria a formatação. Aqui a gente colocou o metaname viewport, content, essa aqui a escala inicial. Aqui é uma parte mais técnica, tá? Aqui o relógio digital, que é o título do nosso arquivo, então relógio digital é o que vai aparecer lá no nosso arquivo quando ele estiver rodando. E aqui eu já fui direto para a tag style, tá? Essa parte do style aqui, eu coloquei dessa maneira, se você quiser copiar você pode, mas o que eu recomendo? Que você pegue isso aqui e copie por enquanto, para fazer o projeto rodar. Quando o projeto já estiver rodando lá na frente, aí você pode substituir. Então você coloca o tamanho que você quer, então você aumenta, diminui, deixa mais largo, deixa mais alto, deixa mais curto, às vezes mais baixo, você que decide. Mas recomendo que por enquanto, se você não entende muito de CSS, você copie isso aqui por enquanto e aí depois você vai alterando como você quiser. Se você entende mais até do que isso, aí você pode ir livremente, tá? E aqui vai ser a nossa tag style, tá? Agora a gente vai para a nossa tag body. Então, na nossa tag body, ela vai ser realmente bem curtinha, só para a gente conseguir fazer as primeiras estruturas. Então, eu vou abrir ela aqui embaixo, colocar um body aqui. E aqui dentro do body a gente vai ter uma única div class, tá? Essa div class vai ser só para colocar ali a estrutura básica, que seria o time igual a zero, tá? Então, minutos, na verdade, horas, minutos e segundos. E aqui vai ser a nossa div class clock, que é o que a gente colocou aqui em cima, que seria do relógio, tá? Coloquei em inglês porque muitas vezes na programação a gente usa alguns termos em inglês, mas clock é relógio, então você pode colocar como você quiser, porque no JavaScript a gente vai chamar as funções em inglês. Agora a gente pode ir para o começo do nosso JavaScript, então você vai abrir a tag script aqui embaixo, então logo abaixo da div mesmo, e aí você vai colocar aqui a tag script. Ela vai fechar, mas ela vai fechar lá embaixo, e aqui essa vai ser a primeira estrutura. Então, a gente vai colocar aqui a function updateTime, que seria uma função para atualizar o tempo, tá? Aqui uma constante, tá? No JavaScript tem essa diferença de variável, então tem a variável constante, tem a variável let, que seria uma variável mais local, tem a variável geral, que seria apenas aquela var, mas no caso aqui a gente vai usar constantes, tá? A constante now vai ser o new date, então uma nova data. Aqui a constante de horas vai ser a função now, então now seria agora. O get hours, então ele vai pegar as horas do seu computador. ToString, pad start, então aqui é a parte mais para organizar e formatar os horários. Você vai fazer isso com horas, minutos e segundos, tá? A estrutura, como você pode ver, é a mesma. Só muda aqui o get hours, get minutes e get seconds para conseguir estruturar. Aqui com os time string. Time string seria a estrutura que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar a estrutura de horas, minutos e segundos. E aí, como você pode ver, a gente colocou aqui os 2 pontos. Então, ele vai substituir essa estrutura aqui em cima no nosso HTML para organizar da maneira que a gente quer.
Documents, get elements by ID. Então, a gente vai buscar um elemento HTML pelo ID, que no caso aqui é o que a gente definiu, o time. Então, a gente está buscando ele pelo ID time. E o text context igual a type string. Então, text content seria conteúdo do texto. Então, aqui o que a gente está fazendo nessa linha? A gente está identificando o ID time, que seria essa div class dentro da div class clock, então seria a div class time. E aqui a gente identificou, ó, o ID time, ele tem um conteúdo de texto. Qual que é o conteúdo de texto dele? É isso aqui, 00, 2.00. E aí a gente precisa trocar. Então a gente tem a nossa variável constante timeString, que é isso aqui, e aí nessa estrutura aqui a gente igualou os dois. Então a gente vai dizer que a partir de agora, o conteúdo do texto dessa div class aqui é a variável timeString, e a variável timeString é essa estrutura aqui, certo? Então, aqui a gente já organizou toda a parte do relógio, tá? Que é a estrutura básica do relógio. Aqui embaixo a gente vai colocar para atualizar. Então, a gente pula uma linha aqui, coloca para atualizar as coisas. Desce aqui embaixo. Esse set interval aqui seria para configurar um intervalo. Update time seria a função, então de quanto em quanto tempo ele vai atualizar. E aqui esse 1000 geralmente não é segundos, tá? É 1000 milissegundos. Então ele vai atualizar a cada um segundo. Basicamente ele vai atualizar todo segundo, tá? Então essa é a estrutura para ele atualizar todos os segundos, tá? Agora a gente vai fechar a nossa tag script com a função. Então a gente vai chamar aqui a função update time, mas a gente está chamando aqui só para ela rodar, tá? Então é para rodar essa função aqui. Então, resumindo o que a gente fez aqui no JavaScript. A gente criou uma função chamada updateTime, construiu aqui para ele chamar as horas, então get hours, get minutes e get seconds, transformou em strings e estruturou aqui dentro da time string. Aqui embaixo a gente associou o conteúdo do texto do id time, que seria essa parte aqui, a nossa variável timeString, que seria essa estrutura que a gente definiu em cima. Aqui embaixo a gente setou um intervalo para ele se atualizar a cada um segundo, e aqui embaixo updateTime para basicamente chamar e rodar essa função aqui, senão ela não rodaria. E basicamente é só isso. A gente tem uma tag a mais aqui, mas é só isso. Então a gente já pode fechar a tag body e tá pronto o nosso relógio, tá? Então a gente já pode rodar esse projeto aqui. Eu uso o Live Server, tá? Que é uma extensão do VS Code, a extensão Live Server, tá? Quando você instalar ela vai liberar esse Go Live aqui. E aí quando você clicar esse Go Live aqui, ele vai abrir uma janela do navegador com o seu projeto. Então aqui ele já está abrindo o nosso arquivo HTML e como você pode ver aqui, ele já trouxe o relógio. Então agora são 2h45 e 30 segundos. Então, como eu mostrei aqui, a parte do HTML, a parte do CSS, ela está relativamente bem simples, tá? É bem pequenininho, só o relógio mesmo. E a ideia era mais mostrar a parte do JavaScript. Então, como você faz a parte do JavaScript para isso aqui rodar. Então, a partir de agora, você personaliza como você quiser. Então, você pode deixar esse relógio maior, talvez menor. Você pode colocar uma estrutura para ele parecer um despertador. Então, aqui o HTML e o CSS é algo bastante particular, tá? O meu foco aqui é bem mais no back-end. Eu sou um cara bem mais do back-end. Então, essa parte do Python, essa parte do JavaScript, por mais que seja considerado front-end, eu gosto mais daquela parte de fazer as coisas funcionarem. O front-end, que é detalhe, cores, posicionamento, não é tão comigo assim, tá? Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui. Aqui na descrição tem um link para uma biblioteca JavaScript, então são 150 projetos JavaScript para você utilizar como quiser, e dentro da biblioteca tem códigos como esse para você usar, para você treinar, para você estudar, para fazer o que quiser. Então, por essa aula é só isso, fico por aqui e até a próxima. Se inscreve no canal e like no vídeo.